Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer ao FIS esse honroso convite de moderar essa sessão, tema importante e um grupo muito qualificado para discutir o caso de sucesso Israel. Israel notabilizou-se nos últimos anos como um hub de pesquisa e desenvolvimento na área de digital, com muita vocação para a área das ciências da vida, medicina, tanto na aplicação direta dessas tecnologias, quanto no desenvolvimento de novas moléculas. Nós temos muito que aprender, principalmente por esse modelo que foi exitoso em integrar o governo de Israel com a academia e com o mercado. Só para dar um exemplo, na bolsa de Nasdaq eletrônica, Israel hoje representa o maior número de empresas de tecnologia. Em 2014, levantou 3,4 bilhões de dólares para fomento das suas empresas. Então, nós temos muito que aprender com esse modelo e nós vamos passar a palavra ao Dr. Joseph Rosenblum, que vai nos apresentar esse cenário e, na sequência, nós vamos passar para a professora Ângela e a doutora Vânia, que vão fazer essa contextualização na realidade brasileira. Dr. Joseph, é um prazer tê-lo aqui conosco e nós vamos aprender muito com esse modelo que queremos poder, de alguma maneira, contemplar algumas questões que podem ser úteis ao Brasil. O senhor tem a palavra para a sua apresentação. Bom dia a todos. Primeiro slide, por gentileza. Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu vou tentar, muito modestamente, e estou muito feliz de ouvir que nós temos esses outros colegas e ouvir também que Israel é líder nesta área de tecnologia e saúde. Mas eu vou lhes dizer o que garantiu o sucesso nesta área. Rapidamente, eu gostaria de fazer os meus conflitos de interesse para que possam saber que eu sou o diretor médico da Maccabi Entrepreneurship. Eu vou falar um pouquinho depois da Maccabi. Sou também fundador, diretor médico e membro da diretoria da eHealth Ventures. Eu vou falar um pouquinho dela, pois ela representa a forma como eu percebo as novidades na área da saúde digital. Eu tenho 40 anos de experiência em saúde digital desde que eu fiz a minha formação. Eu sempre estive envolvido em saúde digital e todas essas atividades nos diferentes mercados. E eu falarei sobre todos esses mercados e o envolvimento que eles tiverem quando falarmos da experiência de Israel. Próximo. Não há como, hoje em dia, começarmos a discutir qualquer coisa na medicina sem falarmos primeiro um pouco sobre o Covid-19. Todos estarão de acordo que, se nós olharmos o que aconteceu no cenário médico nos últimos 6, 7 meses, até nos últimos 3 meses, quer dizer, de março a junho, durante 3 meses do ano, nós vimos grandes mudanças nos métodos, na forma como nós atuamos. E a forma como nós abordamos a medicina hoje é diferente do que fazíamos há um ano. Eu acredito, e todos devem estar de acordo conosco, que essas mudanças vieram para ficar. Mesmo passados os dias do coronavírus, que vão terminar, as mudanças e a tecnologia, a forma como nós atuamos na medicina, mudarão para sempre. E nós precisamos ter um novo conjunto de ferramentas para lidarmos com essas mudanças. E é importante nos lembrarmos disso, porque às vezes nós partimos do pressuposto que podemos estar em Copacabana tranquilamente, bebendo o nosso drink e pronto, e a 10 mil quilômetros em 2019 a coisa seria de um jeito, mas agora não. Agora, onde quer que nós estejamos, nós vamos ter o computador, nós estaremos conectados, sempre saberemos de tudo. Antes de falar sobre a saúde digital, eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura da saúde pública em Israel, pois isso é muito importante. Reflete o sucesso da nossa atividade.
nós tivemos uma reforma da saúde, não se chama Obama Healthcare, mas é bem parecido, e foi desde 94, né? E ela garantiu acesso à medicina a 100% das pessoas, isso na população israelense. Os serviços de saúde são oferecidos por 4 operadoras de saúde, todas são entidades sem fins lucrativos, todos os cidadãos israelenses pertencem a uma dessas 4 e cada um dos cidadãos tem acesso a exatamente a mesma oferta de serviços, uniforme e padronizada, é igual para todos. Essas operadoras de saúde, elas competem umas com as outras, não é, para atrair mais cidadãos, e isso se dá em função de serviço e tecnologia adicional. Próximo slide. Em Israel, nós dizemos que se nós não acreditamos em milagres, nós não somos realistas. E esse é um dos sucessos, um dos principais fatores do nosso sucesso foi exatamente essa iniciativa bem-sucedida. Primeiro, nós temos uma identidade única por cidadão. Cada cidadão que vai a um diferente serviço, eles usam sempre a mesma identificação. É muito fácil de correlacionar as informações a cada uma das pessoas. Depois nós temos a liberdade de operar, né? Eu não sei se isso é inteligente ou bobagem, né? Mas nós temos a capacidade de experimentar, de testar novas coisas. E isso se dá em função do fato de que nós sempre desenvolvemos tudo. Nós não precisamos lutar com as autoridades regulatórias. Nós preferimos gastar a nossa energia em desenvolvimento. Israel, além disso, tem poucas regulamentações, nada comparado com os Estados Unidos, por exemplo, ou com a Europa, cheio de regulamentações. Nós temos várias pessoas em TI bem inteligentes, bem ligadas, e a população ela é bem high-tech, ela aceita muito bem isso. É muito fácil criar, trazer e falar sobre novas tecnologias com a população israelense. Próximo. O próximo, por favor. Podemos trocar o slide? Ótimo, obrigada. Agora, o que isso quer dizer? Bom, ok, eu estou aqui falando sobre um sistema e estou falando sobre alguns aspectos fundamentais, mas o que mais nós temos? A baixa segmentação e os operadores de saúde, eles não concorrem diretamente, eles, claro, concorrem até certo ponto, mas, em geral, há concorrência para conseguir melhores serviços para os clientes. Há uma baixa taxa de imigração, por assim dizer, entre uma operadora para outra. Ou seja, cada operadora é proprietária daqueles dados médicos e cada operadora percebe que é responsável por tudo o que acontece com a saúde, com a vida, eventos clínicos daquela população. Isso do nascimento até a morte. E esses são os elementos que garantem exatamente que as operadoras de saúde desenvolvam sistemas de informação, de saúde digital. E isso já vem acontecendo há mais de 30 anos. Próximo. Exatamente para que seja mais realista, eu gostaria de falar um pouco sobre a operadora que eu conheço, chama-se Maccabi. Israel é um país pequeno, nós temos menos de 9 milhões de pessoas, são 4 operadoras de saúde e nós somos responsáveis a 1/4 da população israelense. E nós temos isso em 500 unidades, nós temos 7.500 médicos e uma grande rede de hospitais, de farmácias. Então, nós oferecemos serviços não só com a cobertura financeira, mas oferecendo serviço, realmente serviços que são oferecidos à população. Próximo. Exatamente para que tenha um pouco mais de clareza, aqui nós vemos uma linha do tempo de todo o avanço que nós observamos na TI médica. Em 1990, há 30 anos, na verdade,
nós já tínhamos 100% de sistemas eletrônicos, sem papel nenhum. Desde então, isso, prontuários eletrônicos e tudo mais. Desde então, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos os profissionais da saúde que atendem os pacientes, obrigatoriamente fazem a sua evolução no computador. E assim nós temos um banco de dados enorme. Seguindo essa linha, e eu não vou descrever cada uma das transações, mas nós entramos na telecardiologia, teleradiologia, e todas as nossas farmácias são digitalizadas e conectadas no mesmo banco de dados, no mesmo sistema. E só para encerrar essa história bem limitada, em 2019, antes do Covid, nós já tínhamos 1/4 de todas as nossas visitas clínicas feitas eletronicamente, digitalizada pelo telefone celular ou pelo computador. Então, nós caminhamos para a telesaúde, nós caminhamos para esse avanço dos serviços antes mesmo do surgimento do Covid. É claro que agora, olhando a nossa operação como um todo, neste momento, mais de 50%, entre 50% e 60% especificamente das nossas visitas são feitas, das consultas são digitais. Próximo. É importante lhes dizer também que o nível de medicina em Israel é bem alto. Eu incluí expectativa de vida, porque, em última análise, é isso que nós queremos, né? O nosso trabalho como profissionais da saúde é estender a expectativa de vida das pessoas. Se nós olharmos a expectativa de vida na Israel, ela está acima dos países da OCDE. Nós estamos entre as 5 principais nações do mundo em que a expectativa de vida é mais alta. E isso é feito com um orçamento bem baixo. Eu acho que é incrível que Israel possa ter despesas em relação ao PIB muito baixas, comparada com os países da OCDE, com outras nações do mesmo nível e do mesmo tamanho. Eu não estou comparando, obviamente, com os Estados Unidos, não é? Eu estou dizendo, e eu acredito que possa comprovar isso por meio dos resultados. Uma das principais razões pelas quais nós podemos gastar menos com medicina é exatamente a forma como nós somos tão avançados digitalmente. E há várias razões para isso. E posso comprovar por meio dos dados, mostrando que o melhor sistema de TI, a saúde digital, contribuem para a expectativa de vida, para menores gastos e lidando, então, com um orçamento mais gerenciável. Próximo. Se eu quiser, então, resumir o que nós temos, o que nos faz ser tão únicos e por que funciona? É uma combinação de vários fatores. É o sistema da saúde, há mais de 25 anos de dados médicos acumulados. É também os serviços das operadoras de saúde locais que oferecem uma melhor saúde digital. A tecnologia, Israel é um gigante tecnológico e nós temos machine learning, inteligência artificial, muita coisa acontecendo o tempo todo e isso incorpora-se o tempo todo na saúde. As pessoas também são abertas, não é? As pessoas que já foram a Israel talvez tenham isso, talvez como os brasileiros, não é? Essa foi a minha primeira impressão quando fui ao Brasil, de que a população é aberta, é muito amigável, quer se comunicar. Então, é muito fácil, num ambiente assim, implementar novas tecnologias. E a infraestrutura também é muito sólida. E eu falarei sobre isso nos próximos slides. Eu também gostaria de lhes dizer que nós temos um grande fator contribuinte para o sucesso da saúde. E é o fato de o governo perceber que esse é um recurso importantíssimo.
Então, o governo começou a fazer um investimento na saúde digital, incentivando cada vez mais a área da saúde digital. Não no coronavírus, eu estou falando isso há 18, 20 anos, quando o governo decidiu mudar. Foram 300 milhões alocados pelo governo, isso anualmente, todo ano, 300 milhões de dólares para desenvolver o setor de saúde digital. E isso feito criando novas iniciativas, por exemplo. E a indústria respondeu. A indústria percebeu que é algo interessante reunir as forças, combinar esforços. E assim nós temos, por exemplo, o eVenture, não é? O eHealth Venture, que eu sou um dos fundadores, é uma empresa de venture capital que faz esses investimentos. E nós trabalhamos com grandes operadoras de saúde. Não somos únicos, há várias empresas desse tipo, em que nós temos a indústria e a área médica reunidos, criando entidades que desenvolvem a saúde digital. O próximo slide. E quando eu falo sobre no final desse processo e em pequenos governos, e também temos os empreendedores, e são pessoas que fazem parte dessa cadeia e que querem fazer algo que está ali no seu DNA, por assim dizer, é o que dizemos. E o que significa então esse empreendedor? O que torna uma pessoa um bom empreendedor é um modelo em que temos um grande avanço. E é muito importante porque o exército em Israel tem experiência e somos forçados a vivenciar as tecnologias numa idade muito precoce. A academia também começou a trabalhar com desenvolvimento nessa área, embora Israel tenha alta tecnologia, o desenvolvimento é de baixo custo. Então, podemos experimentar e não gastamos milhões de dólares para cada desenvolvimento. Então, suportando todas essas forças impulsionadoras, cria um desenvolvimento em que pode haver o florescimento das tecnologias. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos um exemplo, então não vou ser muito teórico, porque falamos nas nossas empresas, nós temos incubadoras, nós investimos dinheiro em novas empresas de saúde digital de Israel. E temos apenas uma empresa em que o empreendedor é a Ezra, que é um engenheiro que trabalhou na área de serviços militares e desenvolvia também sistemas para operações digitais. Desenvolveram, então, essas câmeras muito boas para que pudessem ter acesso a grande distância. Isso foi lançado no Exército e ele, então, utilizou esse conhecimento para também trabalhar com microscópios. E nós tivemos os estágios finais desse dispositivo, como podem ver. Então, nós temos um microscópio que pode executar CVC e outros testes com tudo interno e tudo na ponta final e tudo integrado nesse único sistema. E universalmente temos então o exército, a ciência e a academia toda reunida nessa tecnologia. Próximo slide, por favor. Repetindo, e aqui nós temos a Autoridade de Inovação de Israel, o governo, e o melhor exemplo são as nossas incubadoras. E investimos dinheiro em empresas em que têm novas ideias e investimos no estágio que temos ali, o estágio bem inicial. E temos então um PowerPoint, pegamos essas empresas, investimos $1 milhão nela em 2 anos de apoio às incubadoras, de suporte,
rodando todos os requisitos básicos para desenvolver uma ideia bem inovadora. E fazemos isso porque isso permite alavancar 85% de todo o nosso desenvolvimento. Então, o governo nos ajuda adicionando esse subsídio, reduzindo os custos e, para isso, podemos investir em mais empresas e, no final das contas, temos, então, mais empresas inovadoras. E esse é o sucesso, o fator de sucesso que o governo tem ali responsabilidade nesse processo. Próximo slide, por favor. Se perguntarem sobre qual é o segredo, não há varinha mágica. É um processo de evolução lenta e todos têm a chance de ter sucesso e temos então essa crença de evolução. E temos então a crença de que vamos evoluir nessa área e trazemos aquilo que podemos conhecer como quando algo está pronto para ser lançada, nós sabemos que é algo importante e são parte desse desenvolvimento. E estamos prontos a incorporar novas tecnologias, o que é muito importante na área de pesquisa e em 2 slides aprendemos então também com os nossos erros. E não subestimamos o valor dos erros. Próximo slide, por favor. Aqui gostaria de mostrar algumas fotos de um pequeno vídeo em que podem entender o que demanda fazer algo. Muito obrigado. Próximo slide, por favor. Durante a mudança, executar uma mudança nem sempre é uma mudança de grande porte. Às vezes apenas mudamos algum pequeno detalhe, porque na nossa experiência, algum dos insights que tivemos foi coletado ao longo dos anos e lidando com inovação e especialmente nessa área conectada à vida. E aqui as minhas ideias sobre a implementação da inovação. Isso depende da mentalidade mais do que recursos. Eu acredito em forças-tarefas, pessoas em que podem gerar essa informação. Mas eu acho que, em vez disso, precisamos de um líder, uma pessoa com habilidade de começar a implementar a inovação no nível organizacional. Devemos abraçar a mudança e a inovação começa com mudanças e ao abraçarmos essas mudanças que nem precisam ser necessariamente grandes, podem ser pequenas mudanças. E como é importante também incorporar conceito, prova de conceito, avaliação ao longo do processo. Algumas ideias loucas podem ser tentadas, por que não? Porque isso agrega energia e interesse à organização. E a menos que os funcionários, então, implementem essa inovação. E, finalmente, as inovações, elas precedem a regulamentação. E, com a regulamentação, nós temos algumas grandes barreiras ali nessa evolução, especialmente na área do Exército. E encorajar esses projetos loucos e até meio bobos, porque a inovação, no início, pode parecer bem louca. E os nossos empreendedores, eles vêm de
muita formação médica e de diferentes cenários, de diferentes campos. Eles pensam de um modo diferente e às vezes têm umas ideias muito loucas e eu repito que a falha é um desfecho legítimo e devemos entender que se não temos falhas, não estamos inovando adequadamente. 70% do que vão fazer vai apresentar falhas e aprenderão muito com isso. Próximo slide, por favor. Agora, como podem observar, nós temos estratégias de iniciação e a inovação envolve cooperação, colaboração, parceria e é um ecossistema de compartilhamento de ideias, de pesquisa clínica, dados, fazer projetos em conjunto e em tudo que fazemos somos abertos a muitos colaboradores e temos um hospital afiliado no Brasil, é o Hospital Israelita do Rio de Janeiro, Albert Einstein, e nós estamos abertos à colaboração. Comunicação, compartilhamento de ideias, participação para ver como podemos nos beneficiar com o conhecimento de Israel e do Brasil e não só apenas Estados Unidos. É tudo muito combinado e fácil. E com isso nós temos pontes que são formadas ao longo desse processo. Próximo slide, por favor. Para resumir, estamos abertos à colaboração, ideias, troca de ideias para trabalho conjunto e podem entrar em contato. Meu nome é Joseph Rosenblum e tem também o meu e-mail e teremos o maior prazer em compartilhar e participar com vocês em projetos. Agradeço pela oportunidade e tenham um dia excelente. Doutor Rosenblum, a sua apresentação foi inspiradora. Conhecer esse modelo exitoso, entender, é uma tempestade perfeita. Conseguiu reunir um ambiente favorável, liderança, capital humano, infraestrutura, vocação para a informação em saúde, e isso dá o resultado que é demonstrado. É muito interessante na sua apresentação, inclusive, o quanto o sistema é eficiente, porque a despeito de alocar, em termos de percentual do PIB, menos até do que a média dos países, os resultados em saúde são vigorosos, em termos de expectativa de vida. O maior indicador de saúde é a expectativa de vida da população. Então, demonstra que o sistema está entregando resultado para a população e usando bem o recurso. E isso fomentou realmente um modelo único. Interessante essa proposta, inclusive, de acesso universal à saúde, num modelo de competição entre 4 operadoras. Seria muito interessante depois a gente avançar no entendimento desse modelo, que mostrou resultado. A competição melhora, dá mais retorno para o usuário. Muito interessante, realmente inspiradora a sua apresentação. É um momento único aqui para o FIS receber a sua participação. Eu vou passar a palavra agora à doutora Vânia Canuto, porque ela recebeu uma demanda aí, eu acho que o ministro da Saúde está chamando, então eu vou passar a palavra, não sei se ela vai conseguir ficar até o final. Mais uma vez, agradecer a presença e a participação dela. Obrigada, bom dia a todos, obrigada, Denizá, brilhante apresentação do Dr. Joseph, fantástico, né? Assim, de ver o que a gente pode fazer aqui no Brasil para ter mais eficiência no uso de recursos, né? E a chave do que ele falou é inovação e a saúde digital. Então, aqui no Brasil, diferente aí de Israel, que eles têm 4 HMOs, né? E como o Denizá falou, eu não sei como é que elas competem entre si, ele falou de uma delas que tem 1/4 da população israelense. A gente aqui no Brasil tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema público para toda a população brasileira, e a saúde suplementar, né, que suplementa o SUS com planos de saúde privado, que são muitos, né, são inúmeros no Brasil,
e que aí as pessoas pagam para ter acesso a essa saúde suplementar privada. Então, um modelo bem diferente do modelo israelense. E o processo de incorporação tecnológica no Brasil, ele se dá por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. Então, primeiro, uma tecnologia ela tem registro na Anvisa, nosso FDA, nossa EMA aqui do Brasil, né, agência reguladora. Depois ela tem um modelo que eu acredito que seja diferente de Israel e talvez seja diferente de todos os países no mundo, que é de precificação no caso de medicamentos. Então, depois do registro que atesta eficácia contra placebo, né, segurança de um curto prazo e qualidade, vem um processo de determinação de um preço teto para o mercado como um todo, seja para o mercado privado, para o mercado público, seja para os planos de saúde. Então, existe um teto, que é uma precificação feita pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que se baseia em avaliação de tecnologias em saúde, em evidência científica, em comparação de custos de tratamento, em inovação, em patente, para estabelecer esse preço, em comparação de preços internacionais, numa cesta de 9 países, que Israel não está aí nessa cesta, mas tem os países da Europa e da América do Norte. E depois vem a incorporação de tecnologias. E aí a incorporação de tecnologias no sistema público é feito pela Conitec e na saúde suplementar pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós temos 2 sistemas de incorporação, né, incorporações que levam em consideração a avaliação de tecnologia, mas são feitos por 2 instituições diferentes e têm suas especificidades. Então, a ANS atualiza o rol de procedimentos e tecnologias a cada 2 anos, e a Conitec tem um fluxo contínuo de demandas e de avaliação de tecnologias a incorporar no sistema público. A partir disso, a tecnologia está disponível no SUS. E é aí que eu acho que a gente precisa aprender com Israel, né? Como monitorar isso, como acompanhar, como ter prontuário eletrônico, a saúde digital, e tenho certeza que esse modelo israelense, nesse sentido de acompanhamento de dados, acompanhamento de informações, é um dos principais fatores que leva à eficiência do sistema, eficiência de gastos, né? Como o professor mostrou, gastos mais baixos que a OCDE, que países comparados, com a expectativa de vida maior. Então, a gente precisa evoluir aí nessa cooperação com Israel e talvez, né, se inspirar em Israel, em como eles usam a tecnologia a favor de tudo no país, né? Inclusive na saúde. E eu tenho certeza que esse uso da tecnologia, da saúde digital, da telemedicina, ela, se usada no Brasil, investida no Brasil, como foi feito em Israel, ainda pode ter resultados ainda melhores que Israel, né? Somos um país gigantesco, eles são 9 milhões de habitantes, nós somos uma população enorme, e o uso do telesaúde, telemedicina, vai certamente gerar um avanço, um salto na qualidade, na expectativa de vida da população. Fiquei muito impressionada com a apresentação do professor, desse gasto que foi feito em 18 anos, né, de 300 milhões de dólares por ano, a liderança, a inovação, e como a sociedade, pelo que eu entendi, como a sociedade toda se engajou nesse processo que gerou uma eficiência e uma melhoria na saúde da população. Então, eu acho que é o que a gente leva aqui para o Ministério da Saúde, aqui para o Brasil, é nesse sentido, de como esse investimento, né, a gente não pode chamar de gasto, né, esse investimento traz um retorno de eficiência e de melhoria da saúde do brasileiro. Então, são sistemas diferentes, completamente diferentes na incorporação tecnológica, que aí cada um segue seu caminho, mas que a chave comum, e eu acho que não só para o Brasil, já é uma para qualquer país que queira ter eficiência e resultado, é a saúde digital, é o investimento em prontuário eletrônico, em telemedicina, telesaúde, e que isso realmente pode melhorar a saúde da população brasileira. Eu só queria agradecer aí o convite, eu consigo ficar até 11 horas, e eu acho que o Denizar perguntou aí como é que essas HMOs competem, né? Eu também não entendi, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, e se no processo deles de incorporação tecnológica, se eles levam em consideração a avaliação de tecnologia de saúde, como é que eles fazem isso no processo deles. Muito obrigada.
Vânia, obrigado pelas suas considerações. É muito interessante o ponto que você destacou. O investimento há 18 anos em formação e monitoramento de desfechos clínicos está dando resultado. Exatamente isso. Esse é um grande aprendizado e hoje a tecnologia permite isso e esse é um caminho que o Ministério da Saúde pode trilhar. Queria também aproveitar essa oportunidade para parabenizá-la, o seu trabalho no Ministério da Saúde. Não é trivial um sistema de acesso universal com mais de 200 milhões de potenciais usuários. A gente sabe os desafios, mas avançamos bastante, principalmente na pandemia da Covid. Obrigado pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra à professora Ângela para as suas considerações, uma visão de inovação, de tecnologia, que ela vai trazer para esse debate. Professora Ângela, tem a palavra. Muito obrigada. Eu tenho uma apresentação, gostaria que a organização pusesse na tela, compartilhasse com a gente. Enquanto isso, eu vou agradecer ao doutor José Vilar pelo convite, ao FIS pelo convite. Quero saudar meus colegas de painel. Talvez explicar um pouco, eu sou uma engenheira, não sou médica, e eu sou diretora de tecnologia e inovação da COP, que é um instituto de pesquisa e pós-graduação em engenharia na Universidade do Rio de Janeiro. E será que estamos aqui, então. Então, o que a gente quer apresentar aqui é a participação da academia nesse repensar da saúde. É uma contribuição da nossa parte. Por favor, o próximo. Bom, nós sempre trabalhamos, desde o início da COP, nós temos um programa de engenharia biomédica na COP, que foi precursor, inclusive, através do professor Rony Panerai, professor Infantozzi e, atualmente, a professora Rosemary, nessa colaboração com o Ministério da Saúde na discussão da incorporação de tecnologia. Mas nós vimos, ao longo do tempo, que nós temos muito mais coisas em termos de saúde do que o programa de engenharia biomédica. Então, nosso mandato aqui começou na metade do ano passado, então nós começamos a nos organizar em torno de uma engenharia da saúde. Né? E o que nós vimos? Né? Que a gente atuava em prospecção tecnológica, que é isso mais ou menos que a Vânia falou, em termos de prospecção, horizontes, né? Em avaliação de tecnologias e estudamos também a parte de regulação em saúde, além de desenvolvimento, né, em materiais, processos, equipamentos, gestão de negócios inovadores com a nossa incubadora e startups. E o que a gente entrega? Protótipos, provas de conceito, certificação, ida ao mercado, formação de empresas, né, de base tecnológica e discussão de políticas públicas, contribuição em políticas públicas e de substituição de importações. Por favor, o próximo. Bom, em termos de materiais e produtos, só para vocês darem uma olhada, nós somos 13 programas de pós-graduação. Dos 13 programas de pós-graduação em engenharia, 12 participam desse esforço na saúde. Desenvolvimento de materiais, produtos com nanomedicina, fármacos, análise de componentes, imagem, microscopia eletrônica, todos esses temas que vocês estão vendo aí na tela. Em termos de processos, né, nós atuamos na parte de monitoramento e atendimento de pacientes, fazendo, por exemplo, gestão de filas em hospitais, nós fizemos isso em alguns hospitais privados, telemedicina, planejamento do sistema de saúde, simulação e realidade imersiva, né? Nós temos lá uma grande cave e muitas coisas de 3D que a gente pode usar em saúde, e equipamentos médicos e hospitalares, equipamentos odontológicos, né? E essas são as áreas que a gente tem atuado na engenharia de saúde. Por favor, o próximo.
Bom, se a gente olhar alguns números relevantes, aqui a maior parte de vocês conhece esses números do SUS, são os números do Ministério da Saúde, mas consultando várias outras fontes, como a Abfina, a Abimo, a gente vê que em 2019 o Brasil importou em farmoquímicos, medicamentos e vacinas 90% desses insumos farmacêuticos. Eles foram importados da Índia e da China. Embora a gente fabrique 70% localmente, os medicamentos, em termos de princípios ativos, foram 90%. A importação de equipamentos médicos hospitalares em 2019 foram 7 bilhões. E gastamos mais em bens intermediários de pagamento, junto com as importações. Ao todo, foram 20 bilhões de dólares de importação. Isso traz uma enorme fragilidade para o sistema, né? A gente viu isso acontecer. Por favor, o próximo. Bom, aí houve um agravamento sério do setor pela pandemia, nós vimos isso, inclusive, dentro da UFRJ. O que aconteceu? A situação foi muito crítica em termos de leitos, né? Seja leitos de enfermaria, leitos de unidade intensiva, né? De UTIs. Faltou até álcool, faltou EPI, faltaram testes, respiradores e parcerias estratégicas para que a gente conseguisse realmente resolver o nosso problema, né? Por favor, próximo. Bom, o que nós fizemos na universidade, né? Eu dirijo também uma fundação, que é a Fundação Coptec. Bom, nós começamos fazendo uma campanha de arrecadação de recursos. Como nós tínhamos uma relação muito boa com a China, lá na COP, através do Instituto Brasil-China, com a Universidade de Tsinghua, né? Nós conseguimos comprar esses EPIs. Nós começamos a produzir álcool gel dentro da universidade. Era um álcool fornecido pela Petrobras, que era um álcool automotivo, anidro, e com processos de purificação com membranas altamente seletivas, nós fabricamos o álcool 70% e glicerinado. Trabalhamos no desenvolvimento de um respirador pulmonar, testes sorológicos, soro anti-Covid, desenvolvimento de vacina para Covid, sistemas de inteligência artificial para tomada de decisão no diagnóstico de pacientes de Covid, usando imagens e outros, né? Numa grande cooperação dentro da própria UFRJ, unindo engenharia, medicina, biofísica, biologia e o próprio hospital universitário. O próximo, por favor. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho do caso do ventilador pulmonar. O programa de engenharia biomédica, assim que começou a pandemia, para ser os primeiros casos, eles começaram a pensar, vai faltar respirador para tanto paciente. O SUS não vai dar conta. Então, nós temos lá um grupo de engenharia pulmonar, então, que começaram a produzir um respirador que fosse barato, porque a gente viu o que estava acontecendo, não se achava respirador no mercado, além do mais caríssimos, superfaturados, né? Aí fizemos o primeiro protótipo e houve alguns problemas. Por exemplo, os materiais. Tinha que ser material biocompatível, esterilizável e durável. Com o que a gente estava usando de pressurizador, a gente tinha um problema de risco de quebra de patente. E houve, nesse primeiro modelo, uma interação entre válvulas que a gente tinha colocado, que a turbulência da pressurizadora atingia a ressonância e começava a fazer um ruído. Bom, então esses eram os problemas que a gente encarou. O próximo, por favor.
Bom, aí conseguimos resolver os problemas, aí tivemos que fazer uns testes com animais, né? E contamos com a Universidade Rural para fazer isso. Fizemos experimentos em porcos, né? E o resultado foi perfeito. Depois fizemos testes com pessoas que toparam fazer esse teste, que estavam no hospital universitário, e também foi um sucesso. Bom, estamos na fase de testes com 1.000 unidades, com diversos hospitais, e já mandamos a versão final para a Anvisa para certificação. E temos um problema: como viabilizar a comercialização disso? Próximo, por favor. Um outro caso que eu queria mostrar para vocês é o caso do teste sorológico, né? Nós tínhamos dentro da COP um grupo de um laboratório de cultivos celulares, cuja a chefe do laboratório tinha feito seu pós-doutorado nos Estados Unidos trabalhando com a proteína S. E aí, já na primeira semana, houve um grupo de trabalho dentro da UFRJ envolvendo diversas unidades, como a biofísica, a COP, a biologia, a medicina e o Centro de Diagnóstico de Doenças da universidade. E tínhamos várias coisas sendo produzidas ao mesmo tempo, que era, como eu disse a vocês, era o teste, um soro e a possibilidade de uma vacina. Aí nós optamos por algo que era mais rápido, que foi o teste, né? Esse teste é um teste ELISA, de elevada acurácia, baixíssimo custo e fácil coleta de amostra. Foi validado com milhares de amostras do CDT da universidade, inclusive muitas longitudinais. Teve uma seletividade de 95% para amostras com 11 dias ou mais de identificação da doença. E depois fez um estudo, né, um estudo de viabilidade econômico-financeira, e chegou-se a uma produção de testes que podiam custar 5 a 6 reais, ou seja, $1, mesmo considerando mão de obra, identificação, depreciação de equipamento, impostos, margens de lucro, tudo isso. E a gente vê que um teste desses pode custar até R$250, né? A gente teria uma economia proporcionada por esse teste da UFRJ de cerca de 1 bilhão para 10 milhões de testes, que também estavam sendo racionados no mercado internacional. O próximo, por favor. Bom, coisas que a gente tem que pensar nesse modelo de incorporação, né? A universidade desenvolve, ela não produz. Nós podemos produzir um certo número, mas não é nossa missão como um laboratório produzir, né? Bom, e nós tentamos várias possibilidades. O modelo de incorporação de tecnologia do SUS, ele identifica tecnologias e empresas, né? Nós somos uma universidade. Um outro programa do Ministério da Saúde é a transferência de tecnologia da indústria para o governo, nas PDPs, né? Onde uma empresa transfere tecnologia para um laboratório público e tem a garantia de um fornecimento durante um certo tempo, e depois os laboratórios públicos vão adiante. Nós também não somos uma empresa, então tinha esse problema. Tentamos algumas empresas tradicionais para fabricar essas coisas. Por exemplo, para o respirador. As empresas tradicionais, elas não estão preparadas para correr um risco inerente à inovação, né? E no caso do respirador, a empresa falava o seguinte: mas já tem respirador no mercado, isso tem uma crise que está passando, depois isso vai embora e a gente não vai ter como vender. Nas startups, e por isso eu gostei muito da apresentação do professor Rosenblum, que a startup tem um papel importante no sistema produtivo de Israel, né? Existe
cultura de empreendedorismo, existe cultura de inovação, e no Brasil falta investimento. Nós temos investimentos, por exemplo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, aqui, mas é um investimento pequeno, né? E um mecanismo, tem um mecanismo produtivo da Lei de Inovação, que é a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, onde a universidade entra com uma tecnologia e uma empresa entra com a parte do capital. Essa é uma possibilidade, mas a gente acredita que vai levar um certo tempo para fazer isso. Um outro modelo que a gente gostaria de implementar é o modelo das startups acadêmicas, que é um modelo italiano, que, em geral, é o pesquisador, que é o sócio majoritário dessa empresa, e seus alunos são os que implementam e produzem os produtos, né? E a gente tem um problema de difícil competição na medida em que no Brasil existe um grande número de leis e regulações que impedem que uma startup participe de forma com uma vantagem em relação a outras empresas, sejam nacionais e internacionais. E, finalmente, o último slide, com algumas propostas, é dizer que as universidades e centros de pesquisa, de uma maneira geral, né, estão preparadas para se envolver nessas áreas prioritárias para os setores públicos e privados, e seria interessante que esse setor, principalmente de saúde, com todas as leis que são novas agora, usassem as cláusulas de encomenda da Lei de Inovação. Há outras cláusulas de compra, de poder de compra do Estado, principalmente para pequenas empresas, né? Tem um estímulo da participação de startups desde o início do desenvolvimento, usando a subvenção econômica da Lei de Inovação, e desburocratizar os mecanismos de apoio para projetos de inovação. No Brasil, há mais regulação do que desenvolvimento, há uma, digamos, judicialização do Estado brasileiro. Inovação pressupõe desburocratizar, ser ágil, ter confiança uns nos outros, né? Então, isso é a nossa proposta, que estamos querendo participar dessas discussões, seja com os ministérios da saúde, seja com os hospitais, seja com as outras empresas do complexo industrial da saúde, para ver o que a gente pode fazer de tal maneira que a gente não seja tão vulnerável a outros eventos como a Covid, que, segundo todas as previsões, não será o único e que devemos estar preparados. Então, gostaria mais uma vez de agradecer, né, e fazer só uma pergunta ao Dr. Rosenblum, dizer como é que eles escolhem essas startups, porque aqui vai ter um edital que vão participar 50 mil empresas, depois o edital sai, mas não sai o dinheiro, sai a primeira parcela, não sai a segunda, é sempre uma burocratização infernal. Muito obrigada pelo convite e pela atenção de vocês. Obrigado, professora Ângela, pela sua apresentação muito clara, mostrando a contribuição que a academia tem nesse ambiente de inovação, particularmente a COP, que notabilizou-se na área de prospecção de petróleo, de águas profundas, nós somos líderes. Então, o Brasil tem alguns casos de sucesso, Dr. Joseph. Na área aeronáutica, nós temos a Embraer, que é exatamente o momento em que nós conseguimos essa articulação da academia com o mercado e com o poder público. Na área da agricultura, o quanto evoluímos através da Embrapa, e esse caso específico que a COP participa de prospecção de petróleo. O grande desafio é como é que nós podemos reproduzir casos de sucesso como o de Israel na saúde brasileira, que tanto demanda para a nossa população. Então, eu vou encaminhar agora as perguntas ao Dr. Joseph. A professora Ângela já terminou uma, e eu queria só reforçar o comentário que a doutora Vânia fez e que algumas perguntas estão indo nesse caminho. Muito interessante esse modelo de acesso universal à saúde, em que 4 operadoras competem entre si para prover
acesso e cuidado da população. Seria interessante nós entendermos como se dá essa competição entre essas operadoras. Então, eu passaria essas duas questões, a questão da startup, que a professora Ângela comentou, e essa da competição, para suas considerações. Bem, eu vou começar. Eu acho que talvez seja mais fácil começar com o que disse a Ângela e dizer que essa tarefa é bastante difícil. Eu concordo com você. Nós temos essas novas ventures, nós temos um investimento em 4 anos, nós selecionamos 14 empresas. Eu, pessoalmente, tive 1000 ideias de novas health ventures. E nós temos, então, uma estrutura e uma metodologia de escolha. E a metodologia é dividida em 2 coisas. Uma é a liderança clínica para a solução proposta. Ou, se isso gera algumas qualidades que diz, eu tenho uma boa resposta, mas você tem uma boa pergunta. Eu odeio isso, porque eu acredito que deve ser algo que de fato aborda os problemas reais clínicos. O segundo questão é que, se no final das contas essa solução funciona e é viável, e se alguém que está disposto a pagar por isso, porque nós somos um negócio e precisamos ver o crescimento dessa empresa. Então, essa é uma questão importantíssima. Se alguém vai pagar por essa tecnologia. E, ao longo desse processo, nós desenvolvemos uma questão bem estruturada no uso da metodologia. E são essas questões que já detecta e elimina várias lacunas. E o segundo item é, nós temos um mercado aberto e cada cidadão de Israel pode mudar de uma operadora para outra quantas vezes quiser, 6 vezes ao ano, durante toda a sua vida. E elas competem em serviços, em abrindo novas tecnologias e serviços mais avançados e, no final das contas, o movimento entre troca de operadoras é abaixo de 1% ao ano. Então, a competição não é um problema grave para essas operadoras, porque elas sabem que, no final das contas, eles vão ter mais disposição em pagar pela operadora do que para mudar, então, um time de futebol. E esses são os fatos reais, não é? E a parte esses aspectos, o dinheiro vai para a medicina, vai ser usado nessa área. Bom, chegamos ao término dessa sessão. Foi realmente um momento ímpar de aprendermos sobre o modelo israelense. Eu quero mais uma vez agradecer, na pessoa do presidente, Josias Villar, essa oportunidade de levantarmos uma questão tão importante para refletirmos sobre o sistema de saúde brasileiro. Mais uma vez, obrigado a todos os participantes dessa sessão. Vamos dar continuidade ao FIS 2020.